Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Amém? Muito bem. Hoje pela manhã tivemos a última mensagem da série Fé Cristã e Política. Não foi a última ela foi a última no sentido cronológico, mas não foi a de fechamento. A de fechamento foi no domingo anterior que eu ministrei pela manhã. Irmãos, nós criamos uma playlist no nosso YouTube, no canal do YouTube. Nós vamos mandar o link novamente essa semana com os cortes em ordem ali, as 5 pregações. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem revisitando, anotando, estudando mesmo aquilo que foi ministrado. A mensagem de hoje de manhã foi muito especial. A Marô, ela pregou para nós aqui nos deveres dos cristãos enquanto cidadãos nessa terra. Foi muito especial mesmo, muito aplicado à nossa realidade. Então, se você não pôde estar presente, peço que você escute essa semana ali, quando sair o corte, porque vai ser muito edificante para a sua vida. E aí a gente fechou essa temática, né, como um todo. Estamos preparados aí para o que vamos viver enquanto nação nos próximos meses de período eleitoral. Creio que, não vou dizer esgotamos, porque acho que essa palavra é forte, mas eu creio que nós vencemos a necessidade em relação ao assunto. Amém, irmãos? Se você não ouviu, por favor, com muito carinho, um pedido pastoral para que você esteja instruído na palavra sobre esse próximo tempo que nós vamos viver como nação. E aí a gente não precisa ficar saturando esse tipo de assunto agora, que eu sei que você vai ficar saturado, você vai cansar na igreja também. Muito bem, meus irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo 46, mensagem hoje, onde encontramos esperança, ou melhor, segurança. Qual que eu passei para você, Jenny? Qual o título? Esperança ou segurança? Segurança, então tá certo. Onde encontramos segurança. Esse salmo, ele fala muito comigo e em alguns momentos muito críticos da minha vida, foi nele que o Senhor falou muito comigo. E ele produziu uma segurança em meio a algumas circunstâncias, e eu vou trazer um exemplo só para os irmãos entenderem. O ano passado, depois de um culto muito precioso que nós tivemos aqui, depois de um culto da noite, sabe aqueles cultos que você sai assim, sabe? Sabe o que eu estou falando? Assim, meio sem palavras, assim, que você sai, foi. E aí, Camila já no fim da gravidez, final do ano passado, e ela não tinha vindo comigo, porque era aquele período em que qualquer locomoção, sabe que você quase sai apitando para fazer um movimento assim com o barrigão? Ela cansada, dormindo muito mais cedo. Aí eu ia voltar para casa, entrei no carro e antes de eu sair, eu ia colocar um podcast para eu ir ouvindo no carro, que eu estava sozinho. Eu vi uma mensagem. Recebi uma mensagem de que um amigo meu havia falecido. Um amigo que estudou comigo, então ele tinha a minha idade. E apesar de eu não ser mais novo, faz pouco tempo que eu deixei de ser novo. Então você imagina que não é uma idade que se espera esse tipo de notícia. Concorda comigo? Existem algumas notícias que nos pegam ainda mais de surpresa. E aquilo doeu. E não porque ele era um amigo próximo. Ele não era mais. Ele foi um amigo próximo na infância. A gente cresceu na mesma rua, morávamos na mesma rua, jogávamos bola. Eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa, jogava videogame. E a família dele é muito marcada por tragédias assim, de mortes precoces. Mas a dele me chocou particularmente porque ele era recém-casado. E eu lembro que no ano anterior, ele veio e me apresentou a então noiva, mas logo futura esposa dele. E numa semana de avivamento, nós nos encontramos num culto, ele veio e me apresentou, falou, olha, a gente vai casar, essa aqui é a fulana. E foi muito legal, e a gente falou assim, vamos marcar, faz tempo que a gente não conversa. E aquela frase, vamos marcar, voltou na hora para mim. Que a gente nunca marcou. E eu vou te dizer por que eu não marquei. Porque eu pensei assim, a gente tem muito tempo pela frente para marcar. E aí eu fui daqui em casa com aquele nó na garganta. De novo, ele não era uma pessoa próxima. E aí o William, que também é esse sim, um amigo muito próximo, que também é amigo dele, crescemos perto ali na mesma rua, no mesmo bairro. Aí ele me ligou e falou, cara, você viu
ele faleceu. Eu falei, sim. Ele falou, vamos no velório amanhã? Eu falei, cara, eu acho que eu não consigo. Irmãos, eu tenho a prática, eu sou pastor. Eu tenho a prática de ir em velórios. Eu vou em velórios constantemente. Mas aquela notícia, ela veio como aquela lâmpada que acende quando você está meio dormindo e te deixa meio desnorteado. Sabe o que eu estou falando? Você está assim, acordando, e aí seu filho pequeno, meio despretensioso, entra no quarto e fala, ô pai, pá, bate no interruptor, e aquela luz vem na sua cara, assim. Era mais ou menos aquela sensação de quem abre a cortina de blackout de manhã e vem aquele sol na cara. E eu fui para casa em silêncio, não liguei o podcast. Deitei, não conseguia dormir, e eu, Senhor, eu não sei o que orar, eu não sei o que orar. E sabe por que aquela notícia mexeu tanto comigo naquela noite? Foi porque eu senti uma insegurança na vida. Eu falei, aquela certeza, aquele conhecimento que nós temos, na razão, no racional, de que a vida é um sopro, desceu para o meu coração e feriu o meu coração. E algumas notícias, elas têm esse poder de nos acordar, de nos chacoalhar para essa realidade que ela vai esmorecendo na nossa razão e ela fica num cantinho do conhecimento como se fosse só mais uma informação. Mas o fato é que as seguranças dessa vida não passam de ilusões. Ele, com 31 anos de idade, faleceu subitamente. Não foi um acidente, gente. Não foi um acidente. Porque a primeira coisa que eu pensei, deve ter sofrido um acidente. E aí, eu e o William indo atrás, tentando saber as notícias. Ele foi velado, ele foi cremado, e ainda não havia um relatório oficial do motivo da morte dele. Ele foi para o hospital com dores e faleceu. 31 anos de idade. E eu fiquei pensando como essas notícias, elas podem nos puxar essa cobertinha de segurança que muitas vezes a gente coloca sobre o nosso coração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui nessa noite é: que notícia tiraria essa coberta quentinha da ilusão do seu coração? Pare e pense alguns segundos. A mensagem hoje é curta, a gente pode desfrutar de alguns momentos de contemplação, de meditação. Sendo honesto com você mesmo, não precisa ser honesto comigo, que é retórico aqui, eu estou perguntando, vocês só precisam pensar. Mas que notícia hoje tiraria a ilusão de segurança do seu coração, que puxaria essa cobertinha, que te abalaria de alguma forma? Uma notícia de uma enfermidade? Porque às vezes você está tão seguro, tão regradinho, você vai no nutricionista, você faz exercício todo dia, você tem uma vida atlética, você está cuidando tudo direitinho. Uma notícia de uma enfermidade te abalaria? Porque, irmãos, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Uma notícia de uma perda, um falecimento. Hoje pela manhã, o irmão de sangue do irmão Celso, o Nelson, nosso antigo jardineiro aqui da igreja, ele faleceu. Depois de alguns dias lutando contra uma infecção, ele faleceu, descansou no Senhor. O pastor Calixto compartilhou pela manhã, o genro dele e a filha dele foram de férias para o Nordeste, chegaram ontem ou anteontem lá. E hoje pela manhã acordam com a notícia de que o pai dele, então o pai do genro do Calixto, teve um AVC, está na UTI. Oramos por ele hoje pela manhã. Será que uma notícia dessa não mostraria para nós que
essa sensação de segurança, ela é falsa. Ou talvez a notícia que te quebraria no sentido emocional e até às vezes espiritual, que balançaria a sua fé, seja uma falência, uma situação na tua empresa. Amanhã teu sócio te liga e fala: quebrou, não tem mais nada, só dívida. Ou o carro que você comprou, financiou, não fez o seguro e aí sumiu, você tem lá 100 conto de financiamento para pagar nos próximos 6 anos. Mas vocês percebem que eu estou falando de situações muito individuais? Mas e se, de fato, a nossa realidade se abalasse, como, por exemplo, é com um terremoto? Nós, como diz a música, somos abençoados por Deus. Moramos num país tropical que não tem terremoto. Só o pessoal lá do Acre que sente um pouquinho o tremor do que acontece do outro lado ali, da fronteira. Mas não tem terremoto. Você já imaginou? Você está vivendo a sua vida e tudo ao seu redor começa a tremer ao ponto de ruir. Quem aqui viu alguma cena do terremoto na Venezuela? Levanta a mão só para eu ter uma ideia se estão... Ok. É desesperador. Eu vi uma câmera de segurança de um supermercado que filmava para a rua, então do outro lado da rua tinham 2 prédios. E em menos de 10 segundos, não tinha pedra sobre pedra. Quantas casas, quantos lares, quantas vidas que estavam seguras. E em 10 segundos, já não tinha mais nada. E meus irmãos, antes de qualquer resistência nascer no seu coração quanto ao que eu vou falar, porque essa afirmação é categórica, não existe segurança nessa vida. Antes você cria uma resistência, não, mas espera, eu sei, a gente precisa ser responsável, amém? Precisamos planejar, não é assim, então eu vou fazer um cartão de crédito às cegas e pronto, não é isso que eu estou falando. Mas todo controle é uma ilusão, toda segurança é uma ilusão, com exceção de uma segurança. Porque existe um lugar no universo, um único lugar no universo, que a segurança ela é plena e verdadeira. Ela é mais real do que a realidade em que nós estamos. E esse lugar é na aliança com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto, Salmo 46, e os irmãos já vão entender. Minha versão é NAA, você pode acompanhar pela tela ou pela sua Bíblia. Está escrito: ao mestre de canto, acho que essa parte não aparece na tela, mas está escrito assim: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, abrimos a Tua palavra com a expectativa de que os céus se abram sobre nós e a Tua voz fale ao nosso coração nessa noite. Pousa a Tua glória sobre o Teu povo, Senhor, e fala conosco. Fala aos nossos corações, Senhor, mais do que ao nosso entendimento. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança no Senhor, fala com as nossas emoções, fala com todo o nosso ser, Senhor, aquieta a nossa alma com o conhecimento e a revelação de que o Senhor é Deus, e o Senhor é exaltado entre as nações, é exaltado nessa terra, mas o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, aqui, essa linguagem do texto de Salmos, ela é muito peculiar, porque ela se torna bastante rica para falar a qualquer tempo, a qualquer espaço, a qualquer realidade, apesar de que, como eu disse, não toca muito a situação do nosso país, porque nós não estamos muito reféns dos desastres naturais, que são muito comuns ao redor do mundo. Mas ele fala a qualquer tipo de realidade, porque ele está falando de que quando toda a segurança ela vai embora, o Senhor continua presente e Ele faz isso por meio de uma aliança. E aqui eu fiz essas perguntas para nós pensarmos, para nós já entrarmos nesse lugar de receber, ou como carentes, necessitados de recebermos essa palavra que nos coloca no lugar onde encontramos segurança, que é diante do Senhor. Ele fala de uma linguagem aqui de terremotos, montes se abalando, tremendo. Irmãos, os terremotos podem representar a quebra, a ruína daquelas coisas em que nós colocamos a segurança, ou naquilo que nós construímos a nossa vida. Muitas pessoas estabelecem a sua segurança num emprego, numa realidade financeira, num cargo público. Não, fui concursado, agora eu estou de boa, agora eu tenho segurança. Muitas pessoas projetam a sua segurança na realização ou na ampliação de uma empresa. Outros colocam num relacionamento. Não, quando a gente casar, aí vai ficar tudo bem. Aí vai dar tudo certo na nossa vida. Porque se estivermos juntos, a gente se ama tanto, pastor, que se a gente estiver casado, se der certo a gente casar ali, ó, se Deus quiser, aí tudo vai ficar de boa, em paz. E a gente coloca a nossa segurança, a gente constrói a nossa segurança em cima disso. Uma reserva de emergência. Ah, se eu tiver uma reserva de emergência, nada tira a minha paz, Senhor. Pastor, porque daí, se eu ficar doente, ainda que o meu plano não cubra, eu vou poder recorrer aos melhores médicos, aos melhores tratamentos e medicações. Não, outros ainda colocam a sua segurança nos filhos. Pastor, está aqui a minha aposentadoria. Tem gente que tem filho e fala isso. Está aqui minha aposentadoria. Eles vão crescer e vão cuidar de mim, vou ter um monte, porque daí eu sempre vou ter alguém para cuidar de mim. Está aqui minha segurança, pastor. Outros colocam, não, agora o meu candidato foi eleito, agora vai dar certo. Agora Jesus vai abençoar e vai dar tudo certo e as coisas vão melhorar. Outros colocam em previsões de investimento. Não, ó, pastor, Bitcoin, agora, eu comprei meio Bitcoin. agora eu vou deixar ali rendendo, tesouro direto. O que é que você tem colocado a sua segurança? Ou aonde você tem construído essa sensação de segurança? O que nós vemos é que as coisas podem tremer, irmão. E você não sabe nem de onde está vindo esse tremor. E tudo que você lutou a vida toda para construir, se abala com uma notícia, se abala com um acontecimento, se abala com um diagnóstico, se abala com um rompimento.
Porque a vida, ela possui tantas variáveis, que não existe um homem, ou um governo, uma pessoa inteligente, um gênio, que consiga prever a vida e apresentar um sistema livre de variáveis, para que ele prometa para você segurança de verdade. Toda segurança é uma ilusão. Mas a gente precisa sentir segurança. Pessoas que vivem uma insegurança mais explícita, como por exemplo, quem passa fome. Irmãos, lembra que quando eu falo que passar fome, eu não estou dizendo a fome que você sente entre o almoço e o jantar, porque sua mãe demorou para fazer a janta, ou porque você demorou para sair do teu compromisso, e você fala, estou morrendo de fome. Não é isso. Passar fome é aquela pessoa que tem insegurança alimentar, ela não sabe quando vai ser a próxima refeição. É aquele tipo de pessoa que recebe um pão e mesmo estando com fome, come metade, porque não sabe se amanhã vai ter, daí dorme abraçado com o pão. Isso é insegurança, isso é passar fome. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas o que o salmista está dizendo é que ainda que a nossa realidade, ela trema e tudo desabe, nós temos segurança em saber que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele fala, e ele usa essa linguagem dos montes, deles se abalarem, se estremecerem e para o seio dos mares, os montes se lançarem aos mares. Os montes podem representar aquilo que nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa do futuro. Existe um salmo que fala: elevo os meus olhos para o alto do monte, de onde vem o meu socorro. E aí ele faz uma contraposição, uma oposição. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Por que no monte? O monte, ele representa esse lugar de glória, de expectativa, de esperança. E especialmente no contexto ali de Israel, quando o exército saía a guerrear, saía para uma peleja, eles passavam pelo monte e sumiam da vista daqueles que ficavam, as mulheres, crianças, os impossibilitados de batalhar, os idosos, e aqueles que ficavam na cidade, ficavam lá na expectativa, olhando para o monte de onde vem o socorro, porque eles estavam esperando o exército voltar com uma boa notícia. Eles ficavam lá olhando para o monte, dali, se eles voltarem vai ficar tudo bem. Mas o que o salmista está dizendo não é ali que está a nossa segurança. O nosso socorro vem do Senhor. E essa mensagem, ela vem para os nossos corações. Qual é a sua idealização de vida? Qual é a sua expectativa para o futuro? O cargo ideal para você, aquilo que você fala, não, o dia que eu tiver esse cargo, pastor, vai dar tudo, aí eu vou até ofertar mais na igreja, pastor, se Deus me abençoar, eu vou, sabe, aquele lugar onde a gente fala assim, não, ali, quando eu tiver 2 filhos, um casalzinho, eu vou chamar de Mari e Maria, aquela coisa que você idealiza tudo, assim, sabe, ali eu vou estar feliz. Isso pode estremecer, do dia para a noite, de um instante para o outro, se jogar no mar e se aplanar, aquele sonho virá nada. Tudo aquilo que você se apegou, concretizou, visualizou, amanhã pode deixar de existir. É isso que o salmista está dizendo. Isso é ou não é verdade, meus irmãos? Quando eu estava na escola ainda, eu lembro particularmente de um período da história que me marcava muito, quando a professora explicava, ou o professor, período da Grande Depressão. Os irmãos lembram, estão familiarizados? 1929? Havia, depois da guerra, uma promessa de um futuro muito melhor. Acabou a Primeira Guerra Mundial,
E aí as empresas começaram a crescer, eles começaram a prometer lucro, não investe que vai dar boa. E aí muito investimento foi colocado na Bolsa de Valores de Nova York. Investidores do mundo todo colocavam seus recursos, sua expectativa ali, não, vai dar muito lucro, nosso sonho vai se realizar, o mundo vai ser um lugar melhor. E aí em 1929 quebra a Bolsa. E aqueles homens cheios de poder, de dinheiro, de expectativas de dominar um novo mundo, perdem tudo da noite para o dia. Chega uma notícia no jornal, ó, quebrou. Tudo que você pôs lá não vai voltar nada. E aqueles homens, com instrução, recursos, família, terras, bens, eles começam a se entregar ao desespero e muitos cometeram suicídio. Isso me marcou muito. Isso pode ou não pode acontecer com a gente, irmãos? Pode. A outra linguagem que ele fala é dos mares. Os mares podem representar aqueles sonhos. Em Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 em diante, fala a um conselho do sábio, ele dizendo assim, olha, coloque o seu pão sobre as águas, sobre os mares. Mas não só em um navio, coloque em 6 ou 7, porque se acontecer alguma coisa, se vier uma tempestade, um furacão, não afundar, se ele afundar o navio, você está pelo menos distribuído. Aqui já tem até um conselho de investimento. Abra uma carteira, não faça tudo numa coisa só. Não ponha tudo, né? O ditado popular é não coloque tudo numa cesta só. Né? Não coloque todos os ovos numa cesta só. É um conselho ali de investimento, mas é aquela coisa que você sonha. O mar, ele representava esse desbravamento, essa aventura da vida. Eles podem se enfurecer, espumejar, se tumultuar. E aquilo que, quando está tudo bem, quando você olha e é um horizonte plano, brilhante, cintilante por causa da luz do sol, aquela cor bonitinha, azul celeste, que parece tão convidativo, parece até capa de história de conto de fada. Quando fica cinza, quando os ventos rugem, quando as ondas se enfurecem, por isso a linguagem de espumejar, parece que aquilo te repele, aquilo te prende de volta na margem. Volta para onde você estava. E ele fala de nações bramando e reinos se abalando. Há uma afirmação econômica de que uma das coisas mais difíceis de acontecer no nosso tempo é um Estado quebrar. Quem aqui já ouviu isso? Que o Estado não quebra. Tudo pode quebrar, o Estado não vai, né? Os economistas, não, põe no Estado, tesouro direto, que o Estado não quebra. Irmãos, todos os reinos desse mundo, que um dia foram impérios, dominantes, milenares, como por exemplo o Império de Roma, deixaram de existir. Crises internas e pressões externas derrubam nações, quebram estados. Nós vemos, ele fala até, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. A gente pensa, não, aquele exército não dá para derrotar. Isso era o pensamento de muitos que já tinham desistido na Segunda Guerra Mundial. Quando você vai assistir filmes de momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial, você vê que o sentimento de desesperança ele era majoritário. Poucos homens e mulheres pensavam que era possível. Porque fala, não tem como parar essa máquina de guerra, eles estão muito à frente. E os nazistas tinham um aparato, um aparelho de guerra muito mais desenvolvido, muito mais forte, uma máquina de guerra que atropelava tudo. Não dá para parar essa guerra, eles vão dominar tudo. E aí Deus vai lá e quebra o arco. Tira o ímpeto da guerra. Ele faz cessar.
com uma palavra. Nós vemos isso na palavra acontecendo. Na Bíblia descreve um momento em que Israel estava sitiado. Tinha um número de milhares e centenas de milhares de soldados do exército inimigo. Israel era só um time de futsal que você juntava no intervalo da escola. Mas aí vem o anjo do Senhor e passa a espada e não fica ninguém de pé. E eles tiveram dificuldade de trazer todos os espólios de guerra. Irmãos, tudo isso é para reforçar essa afirmação categórica de que não existe segurança nessa vida, a não ser em um único lugar. E esse lugar é no Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Porque o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui, meus irmãos, antes que você comece a imaginar errado, pensar errado, ser crente, ser filho de Deus, ser aliançado com Cristo Jesus, não nos livra das tribulações. Não nos livra de sofrer esses abalos, não nos livra de sofrer essas rupturas com a realidade terrena. Crente fica doente. Crente recebe diagnóstico de morte. Crente sofre perdas. Casamento de crente também sofre, gente. Passa por lutas. Muitos se quebram, falem. A gente também perde irmãos, filhos, cônjuges. A gente também sucumbe à depressão, à tristeza. Nos tornamos muitas vezes refém da ansiedade. O crente passa por tribulações. O crente vê o seu mundo abalar. O crente sofre. Mas o que o salmista está dizendo para nós, não só a título de conhecimento, mas o que o salmista está cantando para nós. A música fala com as nossas emoções, ela fala com a nossa alma. Como o rei Davi disse: por que está abatida, ó minha alma? O salmista está falando com a alma dele. Aqui esse salmista está falando com a nossa alma. Está cantando para nós: Deus é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Ele está ao nosso lado, não como quem assiste a nossa dor, mas como quem encarnou para sofrer a nossa dor. Ele chorou quando ele perdeu um amigo. Ele está ao nosso lado no dia do luto. Ele está ali sofrendo conosco, padecendo conosco, na nossa enfermidade. Porque a Bíblia diz, Isaías, falando sobre o servo sofredor, que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pela sua angústia, nós fomos sarados. Ele está presente, sofrendo conosco, nos abraçando e derramando lágrimas conosco no dia da tribulação. E Ele está lá, nos mantendo de pé no que diz respeito à nossa fé. É Ele quem nos sustenta no dia mau. É Ele quem levanta o nosso ânimo, a nossa alma no dia da tribulação. Ele faz isso conosco. Por quê? Porque Ele declarou: no mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão enfrentar tribulações. Eu os envio no meio de lobos como ovelhas. Vocês vão ser perseguidos, pisados, tosquiados, humilhados. E aqui é o alvo de toda a fala de Cristo, né? O centro da fala de Cristo. Mas, olha a contraposição. Tem um bom ânimo. Por quê?
Como, Jesus? Por que eu tenho que ter bom ânimo? Ou posso ter bom ânimo ainda que eu padeça de tudo isso? Eles, porque eu venci esse mundo. Cristo venceu a realidade caída. Quando sem pecado, ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Cristo. Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele não tinha perdido o controle, ele não era refém daqueles soldados. Ele estava lá, voluntariosamente, por mim e por você, para mostrar que ainda que qualquer coisa aconteça, ou todas essas coisas aconteçam, e recaiam sobre você, filho de Deus, você pode ter um bom ânimo, porque ainda que a morte te trague, amanhã, e aqui é um amanhã escatológico, amanhã, você se levantará do seu túmulo, e sorrirá para a eternidade, para viver ao lado de Cristo Jesus para sempre. É por isso que a gente pode ter esperança nele. É porque os montes obedecem à voz do seu Senhor. É porque os mares se acalmam quando ele fala. É porque a enfermidade, ela desaparece quando Cristo é tocado, quando Cristo impõe as mãos, ou quando Cristo simplesmente fala. Uma palavra de Jesus pode transformar toda a realidade de enfermidade nas nossas vidas. Mas, ainda que a nossa enfermidade não seja tirada por causa desse corpo, que se deteriora, ainda na velha natureza, ainda que a morte te visite, você não vai sucumbir como um ponto final da sua história. Porque Cristo se entregou à morte para revelar o seu poder sobre ela. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está sobre mim e sobre você, para um dia nos chamar da sepultura também. Qual é a pior coisa que podem fazer com um crente? Matar. Em outras palavras, é promover a gente para estar mais perto de Jesus. É por isso que a gente pode ter esperança em Cristo Jesus. Porque Ele estende a mão e segura a nossa mão no dia que o nosso filho fica enfermo e a gente se desespera. Porque quem é pai e mãe sabe que o desejo é de trocar de lugar. O desejo me põe no lugar, sim, troca, agora. Mas Ele segura na nossa mão, porque Deus é um pai que sabe o que é ver o filho sofrendo e padecendo e morrendo. Ele está ali segurando a nossa mão. Ele é o Deus que faz a chuva secar, mas também os céus se abrirem. Ele é o Deus que levanta nações efêmeras e pequenas e chama de povo eleito, nação santa. E diz que serão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia. Esse é o Deus que, quando precisou de um dinheiro que não tinha para pagar o imposto, fez o peixe vir entregar uma moeda. Como quem não quer nada. Pega o peixe, abre o peixe, está ali uma moeda, paga o imposto. Esse é o nosso Deus, que não depende da bolsa de valores, que não depende da nossa poupança,
que não depende da nossa saúde. Ele é o Deus que toca o leproso e purifica, porque ele não pode ser contaminado pela lepra. Ele é o Deus que estende a mão e nos socorre. Ele é o Deus que nos convida a olharmos para Ele com esperança, porque Ele está presente na nossa dor. Ele é o nosso refúgio. Corremos para Ele no dia da dor, mas Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos faz deitar e descansar de verdade. Fortaleza. Hoje não faz muito sentido. Não, dá para conectar, vamos lá. Antigamente, havia muito mais insegurança do que hoje. Então você ia fazer uma viagem de uma cidade para outra, você tinha que às vezes dormir no relento, à beira do caminho, fazer um acampamento. Isso é muito perigoso. Podiam ter ladrões, assaltantes à espreita. Isso era bem comum, inclusive. Viajar era uma atividade extremamente perigosa. Comitivas gigantescas eram montadas para levar pessoas importantes de um lugar para o outro. Sabe quando tem uma autoridade se movimentando na cidade, vai um monte de polícia na frente, um monte de polícia dos lados, um monte de polícia atrás, aí vai os caras da moto na frente, faz assim, para o trânsito, aí abre o caminho, bem antes, aí passa o carro. Essa sensação que era viajar antigamente, porque as estradas eram muito perigosas. E você chegar numa cidade, se hospedar numa cidade murada, numa fortaleza, era um alívio, era uma sensação de segurança. É mais ou menos a diferença entre você dormir numa casa que tem muro alto com cerca elétrica, 2 trancas, chave tetra, ou você dormir numa casa que nem porta tem, com um muro baixinho. Essa é a diferença. Mas quando a gente fala de fortaleza, meus irmãos, o que é que tem tirado o nosso sono, o seu sono? O que é que tem te feito dormir agitado, consternado, transtornado? O Senhor nos convida a deitarmos na sua presença, para que Ele ministre sobre nós o sono dos justos, sabendo que Ele cuida de nós, porque o nosso Salvador não dorme, e enquanto os seus dormem, Ele trabalha por nós. É saber que Ele já está no amanhã. Mas o que eu quero destacar, para nós caminharmos para o final aqui, é a seguinte frase: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versos 10 e 11, vamos ler novamente. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietem-se. E essa é uma fala que a gente precisa trazer, como os salmistas faziam, para o nosso coração. Essa é uma verdade que precisa ser pregada para nós mesmos, enquanto filhos de Deus, porque enquanto nessa terra, nesse corpo, nós vamos sofrer, nós vamos nos abalar, nós vamos ter angústias, mas a gente precisa convencer o nosso coração de que o Senhor está presente e que Ele é Deus de Jacó, e isso significa algo muito importante para nós, meus irmãos, trazendo para a nossa realidade da nova aliança. Deus de Jacó é Deus de aliança, aquele que fez uma promessa, Ele é fiel e verdadeiro para cumpri-la integralmente. Aquele que disse que estaria conosco, está conosco todos os dias da nossa vida. Deus de aliança. É isso que significa o Deus de Jacó, só que numa ordem muito superior. Uma aliança feita no sangue de Jesus. E o Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
filho de Deus, crente em Jesus, tem livre acesso à presença de Deus, à presença do Pai para descansar. Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que o teu Deus já está no dia de amanhã. O teu Deus já foi à sua frente. O teu Senhor domina o dia de amanhã. É soberano sobre o dia de amanhã. Mas nós vivemos tempos em que essa divisão entre sagrado e secular, dizendo, não, parece muito político, muito polido da nossa parte, dizer assim, não, isso aqui é matéria da fé, isso aqui é minha responsabilidade. E aí a gente acha que isso é bonitinho, e a gente fala assim, olha, até aqui, eu creio, a partir daqui eu tenho que... Irmão, pode ser que amanhã você não tenha força de trabalho. Pode ser que amanhã você não tenha fôlego. Pode ser que amanhã os teus pensamentos, o teu raciocínio te traia. Crer em Cristo Jesus é confiar toda a nossa vida a Ele. E é só assim que nós encontramos segurança. É sabendo que Ele é Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Olhar para algumas coisas e dizer assim, não, aqui deixa que eu cuido, Senhor. É o que tem secularizado a nossa fé. E tem feito o povo de Deus sofrer de ansiedade. Aqui eu faço uma separação entre o que é patologia e o que é um sentimento do coração provocado pela nossa crença, pela nossa experiência de fé. Se eu creio que as coisas dependem de mim, se eu não confio na providência de Deus, eu vou cair na ansiedade. Eu vou perder o meu sono. Eu vou padecer de angústia. Mas nós precisamos voltar a pregar para a nossa alma com a verdade do Evangelho, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. De que esse Deus soberano é supremo. Que esse Deus soberano é fiel. Que esse Deus soberano é socorro bem presente, é nossa fortaleza, nós descansamos nele. À sombra do onipotente, nós descansamos o nosso coração. E, meus irmãos, sabe por que eu fiz questão de ler essa instrução que vem antes do Salmo, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico? É porque aqui a gente percebe que não é só uma doutrina, não é só um conhecimento, é algo que precisa penetrar todo o nosso ser, toda a nossa alma. Precisa conversar com as nossas emoções, porque se elas não estiverem submetidas ao senhorio de Cristo, elas nos levarão ao desespero. Elas nos levarão à angústia, elas nos levarão a um lugar de insegurança. E, meus irmãos, muitas vezes o nosso pecado é resultado da nossa insegurança, da nossa incredulidade, porque as nossas emoções são um cavalo bravo. E um conselho para a nossa geração é: aprendamos a cavalgar o cavalo das nossas emoções. Tem muita coisa boa para fazer com as nossas emoções, como, por exemplo, fazer um salmo, fazer uma canção. Mas uma coisa que não é bom de fazer é dar ouvidos às nossas emoções, porque elas são voláteis. Elas são dispersas. Elas são... Eu ia dizer ignorantes, mas não é essa a palavra. Elas são incrédulas mesmo. Elas são reféns. O monte treme, o coração dispara de medo. O mar ruge e o desespero vem. As nações bramam e os rumores de guerra percorrem o campo. E a nossa ansiedade toma conta do nosso coração. Nosso ânimo é dobrado.
é subjugado. Porque elas são assim, é da natureza das nossas emoções. E a gente vê uma igreja profundamente emotiva, emocional. E esquece que essas emoções precisam de uma rédea chamada confissão de fé, declaração de fé. É por isso que o salmista nos convoca a cantar, porque as canções falam ao nosso coração. Meus irmãos, eu estava pesquisando sobre isso até. Quero já pedir que a Júlia venha aqui para me ajudar. Eu vou demonstrar. Eu não, ela vai. Glória a Deus. Ela vai demonstrar um pouquinho o que é uma voz soprano para vocês entenderem. Vem cá, Ju, ilustra para a gente, por favor, o que é uma voz de soprano. Eu já vou aplicar isso para os irmãos. Quer que eu explique tecnicamente também? Só cantar? Bem por cima, mas aí demonstra. Tá. O contexto da voz soprano é uma classificação vocal feminina. Vozes mais agudas remetem a essa classificação de soprano. Tá? Eu vim meio corrida. Alto. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. São soprano. Isso, dá para ser mais agudo ainda. Quanto mais agudo. Porque te abates, ó minha alma, e te como. Mas é bem agudo. Amém? Mostra um contralto só para eles verem a diferença. Uma região mais grave, que a gente chama de contra, podia chamar Renata. Mais grave é porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Aí me falta grave. Amém. Irmãos, quando a gente ouve, e a instrução aqui é muito curioso, porque soprano hoje é uma tradução bem moderna. A orientação é que fossem exatamente vozes femininas e novas, para que elas atingissem esse agudo. Por quê, meus irmãos? E aí eu fui pesquisar ao longo da história. Você já reparou que quando, especialmente no cinema, o diretor ele quer transmitir uma mensagem como um tipo de revelação, de acolhimento do alto, vem com esse som mais agudo, como se fosse um coro angelical. Sabe aquela imagem de uma luz brilhando do céu e vindo essa voz mais aguda? Porque ela gera no coração humano uma resposta, isso é neurociência, gera uma resposta de acolhimento, porque a figura materna, a voz feminina, especialmente no agudo, ela desperta essa resposta no nosso cérebro de que nós estamos sendo acolhidos. Mas também eu me recordei, especialmente daquela série de filmes do Senhor dos Anéis, quando os elfos que representam figuras angelicais, eles começam aquele canto bem agudo, e vem aquela luz perene. É muito interessante, porque eles estão cantando daquele jeito. E a Terra-média, que é esse lugar fictício onde está se passando a história, ela está em guerra, todos os lugares estão em guerra, há uma escuridão pairando sobre a terra. O exército do mal, ele está crescendo em número, ele está subjugando as nações, os povos, e parece que não há mais esperança. E aí, o diretor, ele coloca, claro, baseado no autor, que é o Tolkien, ele coloca aquelas figuras angelicais cantando de forma bem aguda. Aquela canção que parece que silencia toda aquela revolta, todo aquele som de caos ao redor. E apacenta as emoções do coração. Vocês conseguem entender isso? Está claro, meus irmãos?
Quando você ouve esse tipo de canto, parece que as nossas emoções elas vão perdendo força. E elas vão se assentando. E elas vão se organizando. E elas trazem uma mensagem do céu. Deus é o nosso socorro bem presente. E isso acalma a tempestade do nosso coração. Deus é a nossa fortaleza. Isso acolhe o nosso desespero. E parece que aquela lágrima de angústia, de pavor, de medo, ela se transforma numa lágrima de amor. Porque o incrédulo, ele precisa ouvir o Evangelho. Mas o Filho de Deus também precisa pregar o Evangelho para o seu próprio coração. E meu irmão, eu creio que essa mensagem está falando com você. Quero pedir que a gente encerre a nossa transmissão agora.